Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sinto saudade de vocês. Sou o professor Paulo e na nossa turma do 8º ano vamos discutir um pouco hoje na nossa disciplina de filosofia. Na nossa disciplina de filosofia, desde o início do ano, nós no 8º ano temos discutido bastante sobre esse tema, que é o tema gerador do nosso bimestre, liberdade. Para a gente já concluir o nosso assunto, que a gente já estava concluindo em sala de aula, nós agora vamos falar um pouco sobre a liberdade e as suas consequências. Ser livre é próprio do ser humano, é um desejo de todos nós sermos livres, mas para que tenhamos liberdade, a gente precisa também ter consciência da responsabilidade dos nossos atos. Toda liberdade, ela traz consigo grandes responsabilidades. E é esse o assunto que a gente vai conversar hoje, que está no livro de vocês, já concluindo esse capítulo, e no finalzinho nós teremos algumas atividades. Então vamos lá. Só para a gente começar, já tem uma perguntazinha aqui bem interessante. Será que a liberdade está ao alcance de todos os seres vivos? Ou será que alguns podem estar condicionados? Nós, seres humanos, será que somos realmente livres ou estamos condicionados a algumas questões e situações da nossa vida que não podemos decidir ou que não podemos escolher? Certamente, a gente tem algumas coisas que a gente não pode escolher, né? Onde a gente nasceu, o país que a gente nasceu, a cidade, né? O ano em que a gente nasceu, a altura que essas pessoas têm, cada um tem uma altura diferente e a gente não pode determinar isso. Mas existem coisas que fazem parte das nossas escolhas e que nós temos que ser totalmente responsáveis por essas escolhas. Bom, entre os seres humanos, ela se apresenta sob diferentes formas, essa liberdade. Nós temos liberdade como ideia, certo? Nós podemos ter ideias e seguir também determinadas ideologias. Nós temos liberdade de pensamento, temos normalmente muitas possibilidades para escolhermos aquilo que mais gostamos, certo? A busca por coisas, por sentimentos, objetos ou até mesmo certas necessidades que fazem parte da nossa liberdade. Algumas a gente tem total liberdade de escolha, outras nem tanto. A liberdade pode ainda ser associada a diferentes critérios e circunstâncias, os quais determinam seu alcance e suas consequências. Bom, com isso daqui a gente pode começar, né? A liberdade pode ainda ser associada a diferentes critérios. Por quê? Porque vai depender muito do ambiente onde nós estamos. Atualmente, estamos vivenciando uma experiência mundial que nenhum de nós, de nossa geração, tinha vivenciado, tinha passado por essa experiência. Temos a liberdade de fazer algumas escolhas e outras não. Dentre essas escolhas, nós vemos que em todos os lugares o pedido é sempre o mesmo: fiquem em casa, usem as máscaras, lavem bem as mãos, tenham responsabilidade. Bom, seguir todas essas coisas é uma questão de escolha e liberdade de cada um. Só que nós temos que ser conscientes de que nossas escolhas, elas interferem não só na minha vida e na minha saúde, nesse caso, como também interferem na vida das pessoas que a gente convive. Então, nós temos que seguir alguns critérios, certo? Bom, eu vou seguir todas as normas, todas as indicações em relação ao Covid-19 para que a minha saúde seja preservada e a saúde das pessoas com quem eu convivo no dia a dia. Ou seja, eu tenho que determinar alguns critérios dentro da minha escolha e da minha liberdade. Então, essas são as circunstâncias e essas circunstâncias são aquelas que determinam o seu alcance
e as consequências dessas escolhas. Somos livres, mas até onde vai a nossa liberdade? Esse é o grande questionamento, certo? Então aqui eu tenho um quadro um pouco dinâmico para a gente discutir melhor sobre esse assunto. Esse quadro, ele também vai estar no livro didático de vocês. Vai estar um pouquinho diferente, mas é exatamente essa explicação aqui que traz no livro de vocês e eu trouxe para a gente discutir melhor aqui. Dentro desse contexto de liberdade, nós temos a responsabilidade, nós temos necessidades, todos os seres vivos, principalmente nós, seres humanos, temos muitas necessidades, temos as possibilidades, inclusive a possibilidade de decidir, nós falamos bastante disso nas nossas aulas em sala, né? Decidir dentro do possível, certo? E por último, as consequências de nossas decisões. Então vamos lá. Dentro do nosso quadro sobre responsabilidade, a gente pode falar um pouco sobre decidir considerando as necessidades, as possibilidades e as suas consequências. Para as necessidades, nós temos aqui toda necessidade, ela é ligada à sobrevivência, né? E são compartilhadas por todos os seres humanos. As possibilidades, aquilo que é possível desejar, ser, ter ou fazer conforme as condições individuais, certo? Existem coisas que está dentro da nossa possibilidade decidir sim ou não, se eu quero ou não realizar determinada coisa, se eu quero viajar para um outro país, isso está dentro da minha possibilidade. Ter nascido num determinado país, isso foge das minhas possibilidades, certo? Eu nasci no Brasil e eu não tenho como nascer mais em outro país. No entanto, dentro das minhas possibilidades, eu posso decidir sim morar o resto da minha vida em outro país, certo? Então, existem coisas que são necessárias e coisas que são possíveis. E por último, a questão das consequências, os resultados das escolhas e ações realizadas. Eu tinha falado em sala e quero complementar aqui, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas escolhas, porque tudo aquilo que eu escolho traz consigo uma consequência, certo? Esse é um momento de grande desafio na nossa vida. Se nesse instante você escolhe estar aqui estudando, assistindo às nossas videoaulas e participando de tudo isso, você escolhe automaticamente crescer na sua educação, no seu desenvolvimento. Lá na frente, lá no futuro, você terá consequências positivas em relação a isso. Você acrescentou o seu conhecimento, você utilizou o tempo que você tinha disponível para acrescentar na sua própria vida. Então, experiência positiva. Aqueles que escolhem ficar sem fazer nada, certamente eles colherão também algumas consequências lá no futuro. E muitas dessas consequências serão negativas. A gente precisa ter tempo para tudo. A gente também já tinha falado um pouco disso nas nossas aulas. Precisamos ter tempo para tudo. E nesse momento de pandemia, a nossa organização, nosso ritmo de vida, ele mudou bastante. E a gente precisa manter uma certa organização. Não é porque eu sou livre que eu posso fazer as coisas de qualquer forma. Eu preciso também determinar certos critérios. E aí eles vão me ajudar a viver melhor, a fazer tudo de maneira diferente. Certo? Então, a liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a felicidade. Olha que coisa interessante. Vou repetir e depois eu vou dizer quem é o autor desse pensamento, certo? A liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a felicidade. Quem falou sobre isso há mais de 2.500 anos atrás foi um filósofo chamado Aristóteles. Ele vai determinar que o bem maior
para a nossa vida não seria a liberdade, e sim a felicidade. Ser feliz seria exatamente o ponto-chave, seria a grande pepita de ouro na nossa vida, a felicidade. Para se alcançar a felicidade, a gente precisa buscar e lutar constantemente para sermos livres, certo? Então, primeiro a gente passa por esse processo de busca e conquista pela liberdade e só assim a gente vai conseguir alcançar a felicidade de fato. Entretanto, a realização do nosso querer e da nossa liberdade, além de ter efeitos sobre nós, atinge a coletividade. Bom, mais uma vez, se tratando aqui de toda a situação que a gente está vivendo na atualidade, cada um de nós, né, temos que ter a nossa liberdade de escolha, mas sabendo sempre que tudo aquilo que a gente escolhe atinge toda a coletividade. As pessoas que, por algum acaso, não necessitam sair de casa nesse período de pandemia, mas mesmo assim desobedecem às normas e saem de casa e mantêm contato com as outras pessoas sem necessidade, elas não estão sendo irresponsáveis com a sua própria vida ou com a sua saúde. Elas estão sendo irresponsáveis com toda a coletividade. Eu posso até não estar na zona de risco, não fazer parte do grupo de risco, não ter nenhum problema de saúde. Eu posso até nem ser atingido tão gravemente por essa doença. No entanto, as outras pessoas que convivem comigo, elas podem acabar sofrendo mais do que eu. Então eu tenho que ser responsável não só pelos meus atos, mas também as consequências desses atos. Responsabilidade sempre, certo? Então, escolher dentro do possível. O que é que está sendo, nesse momento, possível para mim, certo? Pensar sempre com muita responsabilidade. Então, afinal, as escolhas que fazemos envolvem a nossa atuação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou também mal-estar para eles. Por isso, por tudo isso, elas devem ser bem pensadas e também avaliadas. Uma das coisas que a gente mais trabalha na filosofia é a questão da avaliação. Isso sempre foi uma questão muito básica de todos os filósofos desde a antiguidade, avaliar os seus atos. E aí a gente vai entrar em outro assunto agora bem interessante a respeito dessa questão da avaliação. Muitos filósofos foram conhecidos e são conhecidos até hoje, se tornaram grandes clássicos, porque em todas as suas atitudes eles traziam consigo essa questão da avaliação dos meus atos. O que é que eu estou fazendo e até onde eu posso tomar determinadas atitudes. Bom, com isso, esses filósofos eles traziam consigo um senso muito maior de liberdade, porque aí eles se livravam dos grandes dogmas, das leis e das regras da sociedade. Eles traziam consigo um senso maior de ética. E a gente já tinha discutido em aula, e aqui eu trago mais uma vez o que seria, de fato, a ética. Ética é aquilo que a gente pode escolher, aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente também deseja, certo? Se essas três questões elas estão em consonância uma com as outras, então a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja no dia a dia com mais liberdade, responsabilidade e, claro, sendo consciente das consequências do que pode acontecer mais à frente, certo? Então vamos lá. Sendo assim, em um primeiro momento, a palavra liberdade pode nos trazer a ideia de algo tranquilizador, que produza sensações e sentimentos agradáveis, reconfortantes, animadores e até mesmo estimulantes. Então a palavra liberdade ela pode causar em cada um de nós todos esses sentimentos aqui. Ela pode nos tranquilizar a partir do momento que somos mais livres em relação a uma determinada situação, em relação a
determinadas pessoas, né? A gente está sempre em busca da liberdade. Ela também produz vários outros sentimentos, sentimentos agradáveis, reconfortantes, mais animadoras, né? Ninguém gostaria de passar a sua vida toda presa, né? A gente precisa sair, a gente precisa se libertar. Lembram lá no livro de vocês aquela imagenzinha, o ovo que está preso dentro de uma gaiola, né? Aquela imagem, ela é uma grande reprodução para a gente conseguir refletir sobre essas questões aqui, né? Reconfortantes e animadoras. Imagina, alguns alunos lá na aula até fizeram a comparação, né? Disseram, professor, o animalzinho que está aí dentro desse ovo, né, quando o ovo eclodir e o animalzinho sair, ele já vai estar preso dentro de uma outra situação. Ele estava preso dentro do ovo, ele quebra a casca do ovo, sai do ovo, mas ele ainda continua preso dentro de uma gaiola. Então, até onde será que vai a nossa liberdade? E isso, o próprio autor dessa pintura, que está no livro de vocês, ele faz uma reflexão bem interessante, porque ele vai dizer o seguinte: toda vez que a gente se liberta de uma determinada situação na nossa vida, normalmente nós já conseguimos enxergar mais à frente outras situações às quais a gente está preso e que a gente vai continuar tentando se libertar dessas situações. Ou seja, a busca pela liberdade, assim como a busca pela felicidade, ela é constante. Também a gente imaginar que fazer determinado tipo de coisa, chegar a um determinado tipo de patamar, a gente vai atingir a liberdade. Isso é muito difícil e na filosofia a gente entende que isso é praticamente impossível, porque a gente vai continuar a nossa vida toda em busca de algo a mais. Então eu quero conquistar um trabalho digno para conseguir comprar uma casa, mas quando você compra aquela casa, você se sente livre, né? Você se sente agradável, é reconfortante, é animador, mas aí você percebe que a casa está vazia. Então eu preciso continuar trabalhando para colocar os móveis dentro de casa, eu preciso comprar. Então é mais uma situação na qual eu preciso continuar me renovando. E aí eu compro uma casa e lá na frente aí vem o desejo de comprar um carro, mas o carro depois de alguns anos ele começa a ficar velho, ele começa a ficar desatualizado, assim como o nosso celular, assim como o nosso computador. Então até onde vai a nossa liberdade? Essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, eles também nos prendem, certo? Então, até onde vai a nossa liberdade? A gente começa a questionar em relação a tudo isso. Será que somos livres? Toda vez que chega uma nova mensagem no seu celular, automaticamente você se sente o quê? Vinculado àquele celular e você automaticamente vai lá e olha a mensagem. Ou seja, você tem total liberdade de escolha. Ver a mensagem naquele momento ou aguardar um pouco e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas normalmente a nossa curiosidade ela já está condicionada a abrir rapidamente o aplicativo e ver quem é que está falando comigo. Você fez isso com liberdade. Mas será que era mesmo necessário fazer isso naquele momento? Estamos muito condicionados a pequenos detalhes no dia a dia. Então, o que é a liberdade e como alcançar essa liberdade, né? Então a gente continua a nossa reflexão, esses questionamentos que eu estou trazendo, é interessante que vocês possam discutir tudo isso com as pessoas com quem vocês convivem em casa, certo? Então vamos lá. Mas, quando associamos as consequências de nossos atos aos deveres e às responsabilidades que os acompanham, podemos considerá-la um peso ou também um angustiante e difícil momento de escolha. E aí, nós temos momentos na vida em que a liberdade, ela também pode nos causar um certo peso ou até mesmo um angustiante e difícil momento de escolha. Uma coisa muito simples, né? Só para a gente entender, nós vivemos num país livre, de uma política democrática, ou seja, todos os cidadãos, eles têm liberdade de escolher em quem eles vão votar nas eleições.
Inclusive, as urnas, elas são secretas. Ninguém tem acesso, né, para saber em quem você votou. Você é totalmente livre. Mas existem pessoas que até o último segundo antes de votar, elas ainda estão um pouco angustiadas em saber em quem realmente elas devem votar e quais são as responsabilidades que aquele ato vai trazer consigo. Bom, somos livres, estamos num país basicamente democrático, podemos escolher a cada 4 anos um novo presidente, um novo governador, um novo prefeito, quem são os vereadores da nossa cidade. Temos liberdade para escolher quem a gente quiser, mas também essa liberdade traz consigo a responsabilidade de saber exatamente quem eu estou colocando no poder e o que é que ele vai fazer em relação à sociedade e às suas necessidades. Então, o político ele não vai somente me satisfazer, mas ele vai ter que trabalhar em prol de toda a sociedade. Então eu trago comigo uma grande responsabilidade e por isso, em algumas pessoas, só o simples ato de votar na urna eleitoral causa sim uma certa angústia, uma dificuldade naquele momento de escolha. Isso é natural, é uma grande responsabilidade em nossas mãos enquanto cidadãos. Vista dessa maneira, entre sentimentos contraditórios, a liberdade torna-se também uma grande inimiga. Somos livres, mas também, trazemos consigo nessa liberdade uma inimiga, porque muitas vezes ela também pode nos deixar angustiantes. Qual o curso eu devo escolher para seguir a minha vida, Onde eu quero morar, com quem eu vou casar, o emprego que eu quero ter, são coisas que eu posso escolher, mas que também me causam medo, porque tudo que é desconhecido tende a causar medo no ser humano. Isso é bom porque a gente vai estar sempre se preparando para o que vem mais à frente. Toda vez que eu sinto medo diante da liberdade de escolha, esse medo ele também vai estar me ajudando a parar, respirar e saber como usufruir da minha liberdade. Qual a escolha mais correta diante daquela situação? Lembrando sempre, toda liberdade traz consigo automaticamente responsabilidade. Bom, diante de tudo isso, ficamos aqui agora com algumas atividades que estão no livro de vocês. Na página 16 até a página 18, vocês irão se deparar com um texto que é uma história muito interessante, com personagens. Essa história, na verdade, é uma fábula, ela contém alguns animais nessa história e ela tem um sentido, que vai nos trazer uma reflexão bem interessante acerca da liberdade. Com esse texto, vocês irão responder à atividade de conexões da página 18. Na página 18 também, vocês terão uma discussão sobre o filosofar. É hora de filosofar, está lá, destacado em verde no nosso livro didático, e nessa hora de filosofar, vocês terão lá a oportunidade de responder algumas questões acerca da palavra liberdade. A atividade do livro, ela foi proposta para que a gente fizesse em sala de aula, dividindo a turma em grupos e pudéssemos fazer essa discussão entre os grupos da turma. O que é que eu proponho para vocês? Respondam essa atividade com as pessoas com quem você convive em casa. Pegue as questões e comece a discutir e conversar com as pessoas que estão em casa e nessa discussão familiar respondam a atividade com muita responsabilidade. E ao final da página 19, vocês terão uma outra atividade no quadrinho lá da reflexão divertida. Essa foi a nossa aula de hoje de filosofia para as turmas do 8º ano. Espero que vocês estejam bem, com muita responsabilidade, liberdade diante das nossas decisões, mas sempre trazendo consigo essa mensagem. Liberdade traz consigo muita responsabilidade. Esse momento em que estamos vivendo é um momento de muita responsabilidade. Quanto mais responsável nós formos agora, mais cedo nós estaremos voltando juntos aqui na nossa casa, Colégio Santa Joana d'Arc.
tá bom? Então, saudade de vocês, fiquem com Deus, respondam às atividades e logo mais teremos a oportunidade de conversar na nossa sala de bate-papo e discutir todas essas questões e resolver as nossas dúvidas, tá bom? Abraço, até a próxima aula.